E vamos nós para 45 minutos de muita emoção nesta primeira etapa. Saiu o jogo, saiu o São José, vem com o Luciano Pitti, mete o pé na bola. Acho que é motivo para você estar muito atento. Eu comecei no rádio em 1978, é só fazer as contas, vou para 40 anos de profissão, fazendo quase todas as áreas que o rádio me permitiu, mas o meu foco principal é o esporte. Eu entrei no rádio para fazer uma participação carnavalesca, passei para ajudante de puxador de fio, passei para ajudante de repórter, passei para repórter. Hoje, graças a Deus, estamos consagrados já só nessa emissora, na Rádio Difusora Taubaté, a gente está quase 37, 38 anos. Ele é atacante, ele joga de centroavante, é daquela do técnico antigo, você joga para 6, o adversário vai não, 6 é lateral esquerdo, deixa ele, quando vem ele vai enfiar dentro da área. Então, eu era o plantão esportivo e quando a gente estava na Rádio Piratininga, fizemos um ótimo trabalho lá, de 87, 88, foi 87, 88, foram esses 2 anos só, na verdade. E eu sempre tive um bom conhecimento de futebol, uma boa memória e tal, e nesse período que eu trabalhei lá, eu fiz um bom trabalho de plantão. E eu comecei em 1990, foi a minha estreia como comentarista, foi assim que começou, e fiquei. Aí como comentarista, estou até hoje, comentarista, apresentador. Na verdade, eu só não sou locutor, né? Porque narrar jogo não é comigo. Mas reportagem, entrevista, comentar, apresentar e faz tudo parte de um pacote só. Isso aqui, as pessoas às vezes fazem jornalismo, não impressionante, rodas e tal. Vou chegar, vou sentar, vou começar a falar. No futebol é assim. Para não falar, é bom que se tiver filmando para as pessoas, que estiver assistindo esse documentário. Vai fazer um jogo, você faz jogo de 90 minutos. Acaba, o jogo nem está em casa, ouvindo que agora o cara já desligou. Nós estamos em casa, eu vou desmontar aqui, eu vou para minha casa, eu moro em Guará. E aí, nós estamos em Marília. Olha a distância que vai ter aqui. Fazer 90 minutos, montar, desmontar, depois de pegar a estrada. Eu me tornei narrador por um fato interessante que aconteceu. Jogo Guaratinguetá e São José no Martins Pereira. Um jogo em que o nosso narrador na época, o Marcos Valério, gritou um gol. O Guaratinguetá estava perdendo e um gol do Renato Peixe. Ele acabou empatando e esse resultado dava o acesso praticamente ao Guaratinguetá. Aí o Marcos Valério saiu o gol do Renato Peixe, ele gritou gol e a torcida toda do São José se revoltou, invadiu, chegaram a invadir a cabine, o agrediram, ainda bem que por pouco não tiraram a rádio do ar. Aí nesta ele falou, Beto, vai você daí e tal. Eu já tinha feito alguns trabalhos de reportagem, brincava com narração também, tirava o som da TV e simulava que eu estava fazendo a narração no rádio. Aí ele falou, vai você daí, Beto. Só que ele pensou que eu ia, no caso, ficar reportando. Não, eu entrei narrando. Então, essa aí foi uma repercussão tremenda. No dia seguinte, o próprio proprietário da rádio chegou em mim, o seu Semi Jorge, falou, eu não sabia que você narrava. Eu falei, mas eu narro. Tal. Então, ele começou a dar oportunidade para eu começar a fazer campeonato amador, a narração, e foi aí que surgiu a oportunidade para que eu me transformasse narrador, aquilo que eu faço hoje com muita vontade. Bora com o Denis, ele rolou, meteu pra boca, colocou pra Robinho, chegou, bateu lá no lado, meteu pra boca. Impedimento na direita que honestamente eu não vi. Quando saiu pra bola do cruzamento, eu não vi impedimento não. E aí, rádio é uma questão meio de paixão, né? Eu primeiro fui disc jockey, apresentei programas de auditório, coisa e tal, e depois guindei para o rádio esportivo, porque é uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive vontade de trabalhar. Foi exatamente por ouvir as grandes emissoras de São Paulo, especificamente a Bandeirantes na época, que era emissora de proa, que polarizava a atenção de todo o Brasil. E eu sonhava um dia trabalhar na Rádio Bandeirantes em São Paulo, como repórter ou locutor esportivo. Isso me levou exatamente a ingressar no rádio esportivo.
você é obrigado a aprender a fazer um pouco de tudo. Eu comecei no rádio esportivo e hoje eu faço todos os tipos de programa no rádio possíveis e impossíveis, porque hoje eu faço programa sertanejo à tarde, eu já fiz jornal tendo que acordar 4h30 da manhã todos os dias e estar na rádio para apresentar jornal às 6 à tarde, programas de dona de casa. Então, me espelhava nessas pessoas, né, que fizeram sucesso, que fazem sucesso ainda hoje no rádio, e tudo começou por causa deles. Eu sou radialista, não terminei a faculdade, eu tive um período acadêmico, não concluí a faculdade, é uma das grandes decepções que eu carrego, porque mesmo com 30 anos já de bagagem na rádio, em rádio, o período acadêmico me ensinou muito, mas muito mesmo. Foi algo que ficou marcado também, né? Eu espero, já estou ficando velho, 45 anos, quem sabe um dia poder voltar e concluir esse curso. Não fiz curso, não fiz faculdade. Foi o dom, eu acredito que o dom, né, que Deus me deu prevaleceu, e a oportunidade que pintou, que aconteceu. Acho que as pessoas têm que procurar sim, têm que estudar, têm que procurar um jornalismo, procurar fazer uma faculdade do rádio, né, porque vai alimentar cada vez mais, vai dar experiência, magnitude para que o profissional aprenda, porque o rádio, principalmente o rádio, é improviso. Toque de cabeça no dia do Eu, infelizmente, sou um semi-analfabeto, não tenho faculdade nenhuma. Hoje a vida, que me deu o prazer de conhecer a Europa, conhecer a América do Sul, não o futebol, a vida, me deu essa oportunidade sem estudo nenhum, mas foi por dedicação, por trabalho. O Fábio Carioca colocou de novo, está batendo no começo. No primeiro tempo a gente teve... No interior, quem se propõe a trabalhar no rádio, ele vai ser um profissional. Se ele colocar na cabeça dele que vai trabalhar só naquilo, ele não vai sobreviver. Ele acaba fazendo automaticamente várias funções e acaba sendo uma escola. É completamente diferente, né? Apesar que, na realidade, quando eu trabalhei em São Paulo há já um bom tempo atrás, mas mesmo assim a estrutura de São Paulo não tem nem como comparar com a estrutura do interior. Mas hoje em dia isso também não é relevante, porque hoje a tecnologia está tão avançada que está fácil de você fazer rádio, né? Eu comecei a fazer rádio quando o rádio era discos, a gente trabalhava com LP e era amarrado com elástico, agora tudo está na internet, do computador, quer dizer, mas a estrutura não tem como comparar, mas hoje em dia isso também não fica muito longe, por causa da tecnologia, está todo mundo, tá fácil de você atingir, entendeu? Então a mesma tecnologia que eles têm lá, a gente tem aqui também. Por quê? Porque a única coisa que eu sei fazer, meu filho, eu não sei pregar um prego na parede, eu sou verdadeiro. Não, desde garoto, desde muito menino, a rádio é uma profissão de vocação, de dom, não existe escolha. Ou você tem dom, ou você tem vocação, ou você não trabalha. Rádio, televisão, jornal, isso você não forma um profissional assim. Ou o cara tem o dom, a vocação para trabalhar, ou então não adianta, vai fazer outra coisa. Isso é vocacional. E como felizmente eu fui bem no rádio, em 81 já fui chamado para trabalhar na Rádio Piratininga em São José, topei, aceitei. Já entrei na faculdade também na Unital, jornalismo. Me formei em 84, quando chegou o final de 85, houve uma mudança no jornal Vale Paraibano, hoje é o Vale. E aí me convidaram para a editoria de esportes, porque eu já fazia o acompanhamento do São José pela rádio, então para o jornal também era interessante. E aí, unindo rádio e jornal, eu pude seguir adiante na carreira. Uma Antiqueira que após 183 dias do acesso retorna para o purgatório. Eu comecei a minha trajetória no rádio, na Rádio Monumental 1080M da cidade de Aparecida. Fiquei lá por 2 temporadas. Em seguida, eu me transferi para a Rádio Piratininga AM 610 de Guaratinguetá, no qual eu permaneci por 11 temporadas. Então, basicamente, são os veículos aí que eu trabalhei. O Geandro, o Sérgio, Paulo, do jeito que você gosta. O Geandro, a Márcia e a Isabela estão lá em Presidente Epitácio, Mato Grosso do Sul,
pescando no Rio Paraná, pegando tucunaré e ouvindo a Rádio Piratininga. Eu sou apresentador, eu sou repórter, não sou só narrador. Isso aí eu ainda não terei talento, eu acho. Mas é comentarista, às vezes. Todo mundo põe a mão na massa para montar a aparelhagem, né? Que é aquilo que a gente faz. Entendeu? Então a atribuição nossa é tudo. Você faz tudo. Jones entregou o ouro, ele chutou o atacante, ele defendeu o Pedrão, é escanteio. Eu também não vi. Você viu como é que é a vida? Tem despedido do povão, tem que ser isso aí. Humildade, profissionalismo em primeiro lugar, né, menino? Aí que vem a diferença. Você está em São Paulo, a capital, é fácil para você arrumar patrocinador. Agora, na cidade do interior, fica difícil, não é fácil. Você tem de correr, conversar muito, dialogar para você conquistar 3, 4 patrocinadores para você trazer a transmissão aí pela rádio. Trabalhar lá no estádio é muito legal. Em estádio maior, eu que era acostumado só com um mini estádio da cidade, né? O estádio daqui do município e tal. Aí trabalhar com arquibancada, com torcida, ainda mais ali nas cabines onde ficam as sociais, né? Onde tem mais corneta e tudo mais. É engraçado, você conhece alguns personagens. E trabalhar na transmissão é muito louco, porque você tem que estar atento, você quer assistir o jogo, você é apaixonado por futebol, ao mesmo tempo que você quer prestar atenção num lance e em outro. Você tem que estar atento nos botões, nos volumes. Meus amigos, olha, a seleção brasileira começa o seu trabalho visando a Copa da Rússia. Tá otimista? E hoje, né, Bruno? Tá otimista, meu caro Bruno Prado? Sim, eu tô otimista que o Brasil vai fazer uma boa Copa, tem condição de brigar pelo título, é uma das melhores seleções. Acho que o trabalho foi bem feito até aqui. Agora é no campo, é na bola. Tem outras seleções também com condição de bater o Brasil. Eu não me preparo especificamente para uma transmissão, né? Eu vou trabalhar, sei lá, no Corinthians e Cruzeiro. Eu não me preparo especificamente para aquele jogo. Claro que tem os detalhes daquele jogo. Você sabe quem não vai jogar, quem não tá. Você sabe da situação das equipes. Mas eu acho que essa preparação ela vem do dia a dia. É acompanhar no dia a dia. Quando chega, o exemplo que eu citei, Corinthians e Cruzeiro. Eu tenho que saber como joga o Cruzeiro. Não vai ser um dia antes que eu vou olhar, como é que é esse time do Cruzeiro? Não, eu tenho que saber acompanhando no dia a dia. Então, saber mais ou menos como os times são armados. Então, isso aí, se você não tiver... Se você deixar tudo para aquele dia, eu vou fazer esse jogo, aí um dia antes eu vou fazer tudo. Vai dar errado, né? Você não vai decorar uma coisa. Então você tem que conhecer. Eu vou fazer esse jogo, eu já conheço os times. Aí a gente costuma chegar pelo menos 3 horas antes do evento. Isso. Pelo menos 3 horas antes do evento, né? Para montagem com calma, para não ter aquela correria, para adrenalina e tudo mais não atrapalhar na hora da transmissão. Eu vou querer. 3 vezes, você falou que ia ser 3-1, cara. 3-1. Você tá de novo, né? Já era. Microfone da Jovem Pan já aqui no Pacaembu, onde daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, tem Palmeiras e Red Bull. É complicado, você toma chuva, você toma sol, você toma cusparada na cabeça. É uma profissão difícil, você vai para um lado, vai para o outro, cansativa. E conforme os anos vão passando, a sua disposição, eu não sei como, eu sou novo ainda, tenho 31 anos, não sei se a minha disposição vai continuar para sempre, assim, com aquele negócio de continuar passando esses apuros da profissão. Temos uma festa para ir de aniversário de tal pessoa. Então, eu tenho jogo nessa data. Felizmente ou infelizmente, a minha profissão, então, mas a pessoa que está do meu lado entendia. Mas é complicado, você faz esse tipo de sacrifício, você deixa de ir no aniversário, você deixa de ir numa festa, você deixa, por exemplo, de estar com a sua família em alguns momentos. O próximo é o jogo mais marcante. Não tem esse negócio de jogo marcante, todo jogo é extremamente importante. Todo jogo, fiz final de Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, mas se você não fizer o próximo bem feito, não adianta nada. Então o jogo mais importante para você é aquele... Hoje, por exemplo, que a gente está gravando, é Vitória e Palmeiras que eu vou transmitir, é o mais importante. Porque se eu fizer uma porcaria, eu vou perdendo meu espaço. Não é somente o atleta que faz pressão, não, sabe? Que sofre pressão. Nós, a imprensa, sofremos também, pessoal, que já tentaram invadir, já tentaram, sabe, nos agredir, como eu citei o exemplo de São José dos Campos, mas fora isso também, outras localidades, você sofre essa pressão também. Primeiro,
Normalmente a gente viaja com, é uma característica de Guaratinguetá, viaja com o time, viajávamos no passado com o Guaratinguetá e hoje a gente viaja com o Mantiqueira. Mas se você viajar com o seu carro particular, só vai lá, por exemplo, jogo do Mantiqueira, placa de Guaratinguetá, tá arriscado você ter o seu carro todinho riscado, mesmo guardado no estacionamento do estádio. Teve um jogo que eu transmiti no Brinco de Ouro, em Campinas, em que o São José estava muito bem, o Emerson Leão era técnico do São José, e lá, por circunstâncias diversas, o Emerson Leão aprontou uma porção de problema no gramado que acabou refletindo na imprensa. Eu tive, por exemplo, vários copos de cerveja jogados sobre a minha cara e eu estava num ponto tal, entendeu, que não tinha como evitar. Grito, o cara vira a buzina para o seu lado, o cara joga fumaça de cigarro em você. Tudo isso é uma verdade, tudo isso é uma realidade, e quem trabalha no interior sabe que é exatamente assim. Você tem que ter grandeza, você tem que ter altivez de passar batido isso aí. Porque se você for dar conta para isso aí, você não transmite o jogo. Eu sempre tive uma família que compreendeu as necessidades da profissão. E você tem que se dedicar, saber que o seu sábado, o seu domingo, o seu feriado vai estar comprometido. Você vive praticamente uma vida de jogador de futebol. Rapaziada, estamos aqui na Arena do Coringão, a casa está sendo preparada e daqui a pouco vamos transmitir para você Corinthians e Palmeiras. André, a novidade do Coringão, vamos lá, André. Todos os ingressos vendidos antecipadamente, a arena estará lotada. Algumas dúvidas, de 3 jogadores, 2 serão volantes, Gabriel, Ralf e Michael. E de 5 jogadores à frente, 4 só vão jogar. Matheus Vital, Rodriguinho, Cleison, Sheik e Romero. Desses 5... Mistério, então. Mistério, Nilson. Um apuro recente. Na final do Campeonato Paulista, que o Corinthians bateu o Palmeiras, no Allianz Parque, eu estava presente, eu estava fazendo reportagem, eu estava com o Corinthians, o Márcio Espímpolo estava com o Palmeiras. Foi disputa de pênalti, né? E depois que o Corinthians foi campeão, a gente ficou encurralado atrás do gol. E nas arenas, o espaço que o repórter fica atrás da placa de publicidade, atrás do gol, é muito próximo da torcida. Então, a gente começou a levar cusparada, jogar líquido, jogar urina, não sei se estavam jogando urina, estavam jogando um monte de coisa em cima da gente. E a gente pedindo pro pessoal liberar a gente para ficar na lateral do gramado, que é uma área que tinha mais espaço e mais distância com a torcida. Só que demoraram uns 3, 4 minutos. E nesse tempo a gente ficou, e todo mundo querendo invadir, o torcedor... Porque ninguém esperava que o Corinthians fosse ganhar aquele título. Teve alguns lugares aí que a gente... Eu já transmiti jogo do Corinthians no Pacaembu, Corinthians e Atlético Paranaense, do Campeonato Brasileiro de 98, no meio da torcida do Corinthians. A cabine lá em cima, a gente tem a cabine do interior, hoje não mudou muita coisa. E nós chegamos lá, estava lotado, no tempo que ainda ia muito mais rápido transmitir jogo. E era o único jogo da capital naquele domingo à tarde, domingo tradicional, 4 da tarde, e nós estávamos espremidos ali num cantinho, estava eu e o Paulo de Paulo, espremidos, assim, aqui uma rádio, a gente não conseguia nem se mexer, e ali embaixo tinha espaço. Falei, pô, vamos fazer o seguinte, a gente pegou, a janelinha era abaixo, nós passamos todo o equipamento para baixo, sentamos lá, tinha um sorteio, pessoal, nós vamos transmitir o jogo do Coringão daqui, beleza? Tal, não vai atrapalhar. Fica à vontade, vai transferir pelo Coringão. Não, Coringão. E, por nossa sorte, o Corinthians ganhou de 4-2 o jogo lá, e nós transmitimos ali no meio da torcida do Corinthians. Saía gol, os caras se levantavam, a gente levantava também para ver. Foi uma coisa do técnico do São Paulo. Eu não contrataria ninguém e nem efetivaria o interino. Deixava o André de interino até o fim do ano. Eu torço pro São Paulo. Eu não falo isso toda hora, mas quando perguntam eu falo, não tem problema. Meu time é o São Paulo, mas eu acho que o que mais, nessa questão da imparcialidade, acho que o que mais pega são ideias, pelo menos no meu caso. Acho que nunca atrapalhou torcer por um clube, torcer pro São Paulo. Acho que não tem nenhum problema de fazer jogo do São Paulo. Mas achei assim, fantástico, pegar a bola, ir para bater o pênalti, com tudo isso que você vem passando, eu estava dizendo logo, eu não queria nem falar, mas eu vou falar isso para você, ao longo do jogo. Torcedor com o microfone, aí sem dúvida nenhuma, torcedor. Só que um profissional do rádio, é diferente. Eu, com o microfone, sem microfone, eu sou torcedor fanático do Esporte Clube Taubaté, isso ninguém vai tirar. Insiste no campo de ataque, a equipe do São Carlos Maldonete. Não, aí você tem que ser imparcial, tá? A primeira vez, por incrível que pareça, que eu fui narrar um jogo do Corinthians e Guaratinguetá, eu tenho que me segurar. Falei, claro que eu sou guaratinguetaense, e sou corintiano. Mas na hora eu falei, não, tem que separar. E de fato eu separo. Você tem que separar, você tem que deixar de lado, porque você tem que pensar que o mais importante que isso é um trabalho e que
milhares e milhares de pessoas estão te ouvindo e não querem nem saber, você não vai... e fica uma coisa feia também, entendeu? Você torcendo pro time X, Y marcar um gol, ou então segurar para levar, não pode. Eu acho que tem que saber separar as coisas. Se você não for imparcial, você perde todo... Você pode ser, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, quantas vezes comentei jogo do Palmeiras, criticando o Palmeiras. Envolvo com o trabalho sim, não tem como não se envolver. Por exemplo, o cara que é de Taubaté, o cara que torce pro Taubaté, ele vai se envolver, ele vai ser imparcial, mas ele se envolve porque no âmago dele, ele torce sim pro Taubaté, o cara que é de Taubaté pro Taubaté ganhar. A imprensa de São José, o cara que é de São José, é claro que ele quer que o São José ganhe. No último domingo, o jovem Matheus Vital marcou seu primeiro gol com a camisa do Timão. Sou corintiano, eu cubro o clube que eu torço, mas se eu cobrisse outro seria da mesma forma, com o mesmo prazer, com a mesma dedicação. Eu era, quando moleque, torcia muito, não perdi um jogo, mas depois que eu fui trabalhando com isso, você vai perdendo um pouco essa questão do torcedor. E eu perdi bastante já, eu diria que bastante mesmo. E o rádio está passando, né, por uma fase dessa também. Está voltando a ser aquilo que era no passado, porque as emissoras não querem tantas responsabilidades trabalhistas, querem vender o horário. Meus amigos, olha, estamos aqui na Arena do Palmeiras. Mostra a arena pra gente, ó. Vazia da Silva. Vazia, tá vendo? Ó, volta aqui, ó. Hoje tem Palmeiras e Corinthians, hoje é dia de clássico. Ah, por que não vai pra televisão? Como se a televisão fosse melhor que o rádio? Quem falou? Locutor de rádio é muito melhor que de televisão. Eu quero ver os caras da televisão fazer o que nós fazemos no rádio. Entendeu? É isso aí. E nós que recebemos um pouquinho. Tinha que receber muito mais do que o rádio paga. O meu trabalho, não é só comentar jogo, apresentar programa, comentar na televisão. Eu corro atrás, como isso acontece, você já deve ter ouvido de outros aí, corro atrás de anunciantes, e aí que sai o dinheiro para bancar as despesas e tudo mais e tal, e ter o meu lucro também. Então, na verdade, eu tenho eu não tenho outro emprego. Eu fico 24 horas disponível para rádio e televisão, mas eu tenho que buscar o meu sustento também com patrocínios que entram na programação para que a gente tenha uma condição de sobreviver, né? Mas não é fácil. Em muitos casos, sim. Tinham pessoas que ligavam para a emissora, olha, vai ter um jogo Guaratinguetá e Bahia. Eu gostaria de participar desse jogo. Ah, mas temos um pacote aí já definido, são 19 jogos em Guaratinguetá, no total são 38 jogos. Ah, mas eu me interesso, então teria um preço diferenciado para uma partida, por exemplo, Guaratinguetá e Bahia, um outro Guaratinguetá e São Caetano, na época áurea do São Caetano. Porque se você ficar no interior é mais um aprendizado, dá para ir levando coisa e tal, ou você se vê obrigado a somar, né? Eu somei rádio e jornal, hoje eu somo rádio e internet, e tomara que amanhã tenha mais alguma coisa para somar, que é sempre bom. Sempre que não estou aqui no estádio, Daria Rodrigues Leite, procuro acompanhar todos os jogos do Mantiqueira pela Rádio Clube Guaratinguetá. Ficou muito desconfiado. O comércio de Guaratinguetá íamos vender propaganda e eles falavam, poxa, para que eu vou investir agora no time? Tudo bem, tá na quarta divisão, tá começando, maravilha, mas e quando subir para a primeira divisão, se for embora? Então, foi uma situação de muita dificuldade e eu posso dizer para você que a cidade ficou arrebentada com a saída do Guaratinguetá na esfera esportiva. Então hoje eu sou um microempresário e nunca deixei o rádio. O rádio sempre foi algo que você faz mais por paixão, por amor, do que especificamente por busca de numerário, entendeu? Busca de dinheiro, por exemplo, que realmente era muito pouco. Aqui no interior, como eu te disse, e lá em São Paulo, eu acho que com essa crise que a gente está vivendo, poucos são aqueles que estão ganhando merecidamente o que devem, a não ser os grandes de TV que devem ter. É porque muita coisa também gira em termos de propaganda, você tem que ter investimento, patrocínio, mas se você viver só de piso salarial, porque tem o piso e o teto, o piso salarial é muito aquém daquilo que a gente merece, entendeu? Vem Fluminense, foi dançado, é Veraldo, para descer, tá contra o gol, para a entrada, é gol! Ederson Martins!
Eu ganho pra caramba, bicho. Eu ganho salário mais do que ministro do Supremo Tribunal, pra você ter uma ideia. Você faz o seu salário. Você faz o seu salário, entendeu? Você faz. Agora, o cara que está começando hoje, você tem aí um salário baixinho, porque essa geração que está começando hoje não vai chegar a alcançar o que eu ganho como profissional de rádio, o Silvério ganha como profissional de rádio. O rádio do interior sofre ainda mais porque nós temos muitos patrões mimados, vamos dizer assim, né? São patrões que pegaram aí as emissoras com grande nome, e de pais que entendiam da situação, de avós que entendiam da situação e acabaram disseminando toda uma rede de repente, e falta de investimento, porque o rádio não é só ganho e os patrões aqui no Vale do Paraíba, infelizmente, acham que essa situação acontece. Então eu acho que o jornalismo passa por isso e o rádio também. Tem que se adaptar a todas as situações. Então a Jovem Pan já está começando a virar uma empresa multiplataforma. Daqui a pouco a gente não vai falar que a Jovem Pan é uma rádio. A gente vai falar que a Jovem Pan é uma empresa multiplataforma, porque está no rádio, está no YouTube, um dia quem sabe pode ir para a televisão, então ela vai estar na internet, está no portal, está na rede social, então ela está abrindo o leque. Tem emissora de rádio que não tem nem site. Para você ter uma ideia, aqui no Vale do Paraíba. Isso daqui a 4, 5 anos, quem não tiver antenado, né, e caminhar ao lado da internet, a emissora de rádio vai ser só uma emissora de rádio. Tem também a questão da mudança na comunicação, né? Claramente existe uma mudança com a internet, com as transmissões por streaming. Os meios tradicionais eles estão tentando se encontrar, estão tentando achar o lugar nesse novo mundo. Não só por eu estar na Jovem Pan, mas eu acho que a Jovem Pan tem feito uma coisa legal que é cada vez mais levar as nossas transmissões para a internet, né? Transmissão pelo YouTube. Se for só rádio, vai morrer. Não a Jovem Pan, todas. Você tem que ser uma empresa multimídia. Acho que cada vez mais. Acho que isso não só para o rádio, para todos os meios. Não tem como você ignorar a internet. Vira mais do que uma profissão, vira mais do que qualquer outra coisa, vira uma paixão. E é algo que enquanto você puder fazer e tiver alguém gostando, você vai fazer. Os gestores atuais querem acabar com o rádio, mas o rádio vai prevalecer. Não tem essa de acabar, não. Ele vai se fortalecer exatamente pelo uso da internet. Eu acho que mesmo com todas as mídias que estão aí, que vieram para agregar, mas eu acho que o rádio é imbatível. O rádio é imbatível, né? Nesse momento que nós estamos falando aqui, muitas pessoas estão ouvindo o radinho lá na roça, ao pé da vaca e tal. Isso já hoje já fazem até com o celular, mas mesmo ouvindo a rádio pelo celular. Então são mídias que vieram agregar. Agora, em termos de rádio, eu acho que o rádio é imbatível. No futebol, um forte abraço a todos, valeu torcedor, muito obrigado Nelson Silvio pela modulação desse som gostoso, o melhor som do Vale do Paraíba, o som da Clube RM9690. Daí, cara, vai depender dos donos de rádio, viu? Vai depender muito dos donos de rádio, onde eles querem que a emissora, que suas respectivas emissoras cheguem. Vai continuar ocupando o mesmo espaço, por mais que surjam novas e novas tecnologias, como já surgiram. O rádio acaba sendo... O rádio AM está acabando, está migrando para o FM. Eu vou sentir saudade. Não porque eu estou ficando velho, é porque ele faz parte da minha vida, fez parte da vida da minha família, do meu pai. Mas acredito sim que o rádio nunca vai perder o seu espaço, jamais. Quem tem a só crescer é o rádio. Esse veículo, isso é imortal, esse é um veículo imortal. Só esses profetas do Apocalipse que não entendem porra nenhuma de comunicação, que falam uma besteira como essa. Olha, antes de mais nada, o rádio é paixão. O rádio é uma cachaça. Se entrar, não sai. Não tem jeito, não tem meio termo. O rádio é assim, é um veículo hoje, seja qualquer que seja ele, pode ser de AM, pode ser gospel, pode ser de pagode, pode ser futebol, sertanejo, jornalismo. Ele é uma cachaça, é uma paixão. Então o conselho que eu dou, vai fazer rádio, faça porque gosta. Então o rádio é uma porta, eu acho que ele não vai acabar amanhã, tá? Ele vai acabar assim um dia, mas eu não vou ver o fim dele. Ainda vou viver muito para ver vocês crescerem e se tornarem um Ariovaldo da vida. Futebol!